Qual a diferença entre custo e despesa? Já que você chegou nesse vídeo aqui, é porque você está precisando dessa informação. Compartilha com alguém e outra coisa, se você não está seguidor ainda do canal, aperta no sininho aí, ativa as notificações. Se você não me conhece, tem um vídeo aqui explicando por que eu voltei com o podcast, por que eu voltei com o canal, por que eu tô aqui, para você me conhecer um pouquinho. Você vai saber que eu fui diretor financeiro da Globo, da Estácio, do Esporte Interativo, da Sul América, trabalhei um monte, sou investidor anjo, tem um monte de coisa, você vai me conhecer um pouquinho melhor, procura esse vídeo aí. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre custo e despesa. A diferença entre custo e despesa e por que é importante você saber disso. Volta e meia alguém fala assim, não, mas qual é a diferença? Por que é importante? Por que eu preciso saber a diferença entre custo e despesa? Primeiro é o seguinte, custo e despesa é um negócio que sai da sua conta. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, né? Você está pagando por isso. Mas só tem uma diferença significativa. Custo é tudo aquilo que você paga se a receita existe. Se a receita não existe, o custo desaparece. A despesa é qualquer coisa que você tem que pagar na sua empresa e que se a receita for zero, você continua pagando. Teve um cara num treinamento que eu dei, numa imersão de planejamento financeiro, e o cara falou assim, caraca, todo mundo ficava tentando me explicar essa parada e eu não entendi. Agora eu entendi. É simples assim? É simples assim. Só precisa saber disso. Custo é tudo aquilo que deixa de existir se a receita zera. Se eu não tenho venda, o custo não existe. Se eu tenho venda, o custo existe. Por exemplo, para fazer a sua venda, você vai lá, usa uma maquininha de cartão, né? Tem a maquininha de cartão, passou lá o seu cartão de crédito, o cliente veio, passou o cartão de crédito e você vai ter que pagar uma tarifa pro cartão de crédito pela operação que você fez. Se o cara não comprasse nada, quanto seria a tarifa que ele teria que pagar? Zero! Não tem tarifa. Você não vai pagar nada porque a receita não existe, logo não tem tarifa associada. Você vai vender o bolo. Enquanto você não vendeu o bolo não existe, não foi vendido, então não tem custo. Ah, mas se eu botar o bolo para vender na loja e ele nunca vender, ele vai virar desperdício, que você devia ter vendido. Se ele não vendeu e vai chegar e passou do limite dele lá, ele vai virar uma despesa, ele vai virar um desperdício, ele não vai virar custo. Aí alguém vem e pergunta assim, ó, e a diferença entre despesa fixa e variável? A despesa do aluguel é fixa, mas a luz é variável. Cara, faz a menor diferença. Sabe qual é a relevância de você saber se a despesa é fixa ou variável? Sabe o que vai mudar na sua vida você saber o que é uma despesa fixa e uma despesa variável? Nada. Absolutamente nada. As despesas existem independente da receita existir ou não. Tô aqui na gravação, gravando no estúdio de coisa, e se eu não vender um centavo a mais ou a menos do que eu vender hoje, eu tenho que pagar o custo do estúdio, do aluguel do estúdio. Então, cara, é uma despesa. Eu vou ter que pagar do meu escritório, a mesma coisa. Eu nem tenho escritório, mas se eu tivesse, né, para te dar um exemplo. A instalação onde eu opero, vai ter que pagar o aluguel. A luz que está usando, vai ter que pagar. Então, tudo aquilo que você vai ter que pagar, independente se tem receita ou não, é despesa. Não é relevante saber se é despesa fixa ou variável. Tem uma despesa que a galera diz, isso aqui é um investimento, devia ser custo de marketing, um investimento de marketing. O investimento de marketing, ele tem uma característica peculiar, né? Não, mas eu invisto para gerar receita. Então, a receita, ele depende da receita, né? É óbvio, você vai investir para gerar receita, mas você pode investir em um monte de coisa e gerar rosca de receita. A despesa de marketing, ela é feita para gerar receita. Sim, ela é uma despesa direta, associada diretamente à geração de receita. Mas você pode gastar tubos de investimento de marketing e não gerar um centavo de receita. Então, ele é despesa, não é custo. E nem é investimento. Agora você vai me perguntar, para que eu preciso saber se é custo ou despesa? Aí tem um jogo importante. Receita menos custo gera o que a gente chama de margem bruta. O que eu quero saber de tudo aquilo que eu tenho de receita menos custo gera margem bruta. E essa margem bruta cria uma inteligência. Por exemplo, se todo serviço de consultoria que eu vendo por 10 e tem um custo de 4, eu sei que tem mais impostos e tarifa de cartão, eu tenho uma margem de R$6. De cada 10, R$6 vira margem bruta para mim. Se o meu custo fixo é de 20, eu sei que eu tenho que vender no mínimo 3,5 a 4 consultorias do meu negócio para cobrir a minha despesa fixa. E eu não estou nem dizendo que eu vou gerar resultado, eu vou gerar lucro. Eu vou simplesmente pagar para pagar as contas. Saber o quanto eu estou gerando de margem bruta, então para isso eu preciso saber quanto eu tenho de custo
vis-à-vis a minha receita, é importante para saber, para cada R$1 que eu recebo, quanto eu gero de margem bruta. Porque daí eu multiplico esta margem bruta pela quantidade de vendas que são necessárias para serem feitas para minimamente cobrir a despesa fixa. Então, saber a diferença entre custo e despesa é importante porque uma depende da receita e eu preciso saber qual é essa lógica que eu tenho, que para cada quantos reais eu gero para quanto eu gero de receita, para saber como é que eu calculo depois o quanto eu preciso gerar de volume de negócios para pagar a minha despesa fixa e para gerar o lucro que eu quero, sacou? O legal de saber custo e despesa é para aprender sobre margem bruta, porque fora isso era só o que você está pagando. Essa é a importância e a relevância de saber a diferença entre custo e despesa. Ficou claro para você? Ficou tranquilo? Explicação simples, diferença entre custo e despesa. Custo é tudo aquilo que tem quando a receita existe. Se a receita desistir, custo não existe. Despesa existe independente da receita. Essa é a explicação simples. E custo é importante saber a diferença entre custo e despesa para eu calcular a minha margem. Se você ficou com alguma dúvida e se você achou esse conteúdo relevante, manda para mais gente, compartilha aí, bota nos comentários aqui se você sabia disso, se você não sabia. Se você ficou com alguma dúvida adicional, bota aqui nos comentários porque vai que no próximo vídeo eu respondo a sua dúvida. Beleza? Fui!